Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu não trago PowerPoint, porque as minhas experiências com PowerPoint não são muito felizes, portanto, prefiro ser eu diretamente a falar. E qualquer dúvida que tenham, depois falaremos sobre ela. O tema que eu hoje, em primeiro lugar, e por uma questão de deferência e de muita amizade, queria agradecer o convite ao Conselho Regional de Lisboa, brevemente representado, ou seja, referindo-me só a 3 pessoas, ao Sr. Presidente António Jaime Martins, ao Sr. Vice-Presidente Dr. João Bassano e à Sra. Vogal, Dr. Eduardo Proença de Carvalho. O tema que vou tratar é um tema que, quanto a mim, anda injustamente esquecido. E quando digo injustamente esquecido é porque é extremamente importante, que é o dos fluxos transfronteiriços de dados para os países terceiros à Comunidade Europeia. E isto, porque é que eu digo injustamente? Porque muitas das empresas em Portugal têm sede nos Estados Unidos, ou têm a sede, e já falaremos depois da questão do Brexit, na Grã-Bretanha, ou muitas delas noutros países. E neste momento, há pouco a minha amiga Isabel Bairrão dizia, e bem, nós estamos no momento de fazer os Privacy Impact Assessment, e contemplados nesses Privacy Impact Assessment, é o momento de se falar no relacionamento com os Estados Unidos, no relacionamento com a Inglaterra e no relacionamento com outros países. O que é que eu vos queria aqui deixar muito claro? É uma questão que não pode ficar para depois, é uma questão que tem que se tratar já. E pensa, isto não é só para grandes empresas como o Google, a Microsoft, a IBM, o Yahoo, nada disso. Isto vai desde a multinacional enormíssima até a uma startup. E todos têm que observar estes princípios. O instrumento jurídico primeiro que existiu na matéria de relacionamento com os Estados Unidos foi um de triste memória, que é o Safe Harbor, porque começou com boas intenções, mas realmente não atingiu as finalidades a que se propunha. E isto porquê? Porque nós temos que ver as coisas nesta medida. Tudo isto aqui tem timings extremamente importantes e que temos que ter em linha de conta. Na altura, na Europa, existia uma diretiva, a 9546, que foi aquela que a nossa legislação em Portugal transpôs para a Lei 6798, de 26 de outubro, e como vocês sabem, tirando alguns países, que creio dariam para uma mão e não mais, que estariam na vanguarda do respeito e da promoção dos dados pessoais, em que se encontravam a Alemanha, a Áustria, e a Áustria, um especial enfoque, trabalhei bastante com eles e realmente conseguiram em muito até suplantar a própria Alemanha, que sempre esteve preocupada com este assunto. Logo seguido de Espanha, de França e da Inglaterra. Os outros países tinham uma visão mais, estes os países dentro da comunidade, uma visão, não diria laxista, porque seria muito ofensivo, mas mais relaxada, digamos. E, entretanto, o instrumento jurídico, como na Europa se passava pouco ou nada, o instrumento jurídico que existia com os Estados Unidos, com quem sempre a Europa teve imensas relações económicas e outras, o que acontece é que existia um sistema que se chamava Safe Harbor. Este sistema de porto seguro começou bem e acabou mal. Acabou mal porquê? Porque, entretanto, nós estamos a falar de realidades, diretivas de 95, e isto tudo parece agora muito rápido porque estamos no mundo digital. Só que, lembrem-se que numa década houve o boom daquilo que é o digital, o boom da internet, e mudou tudo. Mudou o paradigma todo. Bom, então precisavam-se de mudar todos estes instrumentos jurídicos. O Safe Harbor pecou, isto para vocês depois perceberem, aquele que o sucede, que é o Privacy Shield, pecou por não ter uma fiscalização em 2 âmbitos. A fiscalização do próprio Departamento de Comércio dos Estados Unidos e a fiscalização da própria Comissão Europeia. Não tinha. Portanto, desculpem-me a expressão, da qual eu muito gosto, mas estava completamente em roda livre. Não oferecia qualquer tipo de garantias.
E isto para vos explicar o quê? Como sabem, e hoje já foi aqui dito certamente, já foi mencionado várias vezes, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome indica, e os juristas sabem isso bem, o regulamento entra em vigor imediatamente. Aqui atenta a matéria, a delicadeza, a complexidade da matéria e atende sobretudo o facto de estar tudo ainda muito, em termos de proteção de dados e de privacidade, tudo muito lento, para usar uma metáfora, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, enfim, as instâncias europeias decidiram dar aquilo que também os juristas chamam uma vacatio legis, como se dá para as diretivas, decidiram aplicar a este regulamento. Devo dizer-vos que para mim o regulamento está em vigor desde 2016, a aplicação vai ser só agora em 25 de maio de 2018, portanto este mês, mas é um regulamento, mesmo com vacatio legis, mesmo com dilações. Esta data é importante porque em 4 de maio de 2016 foi publicado no Boletim Oficial a última proposta, e foi publicado, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, acompanhado de 2 diretivas que compõem o General Data Protection Regulation, houve aqui um momento crucial para se ver como os Estados estavam tão alinhados. Ou seja, 4 de maio é publicado, 4 de maio de 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é publicado e automaticamente, não é assim tão automático, mas em 12 de junho de 2016, a Comissão Europeia aprova a interação da Europa, a cooperação da Europa com os Estados Unidos, com aquilo que veio substituir o Safe Harbor, que é o Privacy Shield. E vocês certamente pensarão, isto é muita coincidência. Não, as legislações estavam a ser tratadas ao mesmo tempo, porque não seria possível haver um regulamento europeu de 4 de maio de 2016 e imediatamente uma aprovação de um acordo de cooperação em 12 de junho de 2016. Dado ainda mais importante, e este é aquele que eu vos peço que retenham, o Privacy Shield, o escudo protetor, como nós dizemos em Portugal, entra em vigor imediatamente no dia 1 de agosto de 2016. Ou seja, enquanto nós na Europa ainda ficámos com esta margem de manobra para fazermos os PIAs, para fazermos os Data Protection Agreements entre as empresas, as cláusulas de confidencialidade, todas essas coisas, ao contrário, nos Estados Unidos entrou imediatamente em vigor no dia 1 de agosto de 2016. Isto é importante, reter este dado, porquê? Porque este instrumento jurídico, que já está em vigor, é um instrumento jurídico que vem regular e fiscalizar todos aqueles dados que vão da Europa para os Estados Unidos. E o que é que acontece aqui? Em termos de regulação, este Privacy Shield é fiscalizado diretamente pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Existe uma figura que se chama Ombudsman, que é o provedor, que fiscaliza diretamente queixas e denúncias que são feitas, enquanto este Departamento de Comércio dos Estados Unidos está muito atento para ver se o Privacy Shield, se este escudo protetor, está em consonância com aquilo que são as normas do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento 2016-679. Ora, isto é algo muito importante, porque, entretanto, já passou um ano. Passou um ano do Privacy Shield e já houve tempo para fazer um balanço. Ou seja, no dia 1 de agosto de 2017, eu confesso que estava a fazer esse balanço, o meu balanço pessoal, com as minhas investigações pessoais do que é que se passava nos Estados Unidos, do que é que se estava a passar na Europa, sendo que nós na Europa ainda estávamos a trabalhar naquilo que era a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. É muito interessante esta questão das normas reguladoras, do que é que o Privacy Shield faz, ou do que é o Privacy Shield, porque nós temos que ver que há muitos fluxos de dados que vão para os Estados Unidos, e muitos fluxos de dados importantes.
E aquilo que o Privacy Shield, que este escudo protetor pretende, é marcar as pautas. É dizer, isto pode-se fazer, de acordo com o regulamento, isto não se pode fazer, e pretende ter o quê? Que as empresas façam, à luz daquilo que também, porque nós mudámos o paradigma no Regulamento Geral de Proteção de Dados, passámos de uma regulação pelo regulador para uma autorregulação das empresas. Eu confesso que gosto muito deste paradigma. É perigoso porque quando nós não sabemos fazer, não temos consciência dos erros que estamos a cometer. Portanto, temos de ter particular atenção nestas auditorias que estamos a fazer, nestas análises. O que é que eu vos quero dizer com isto? O Privacy Shield diz às empresas americanas, atenção, vocês recolhem dados da Europa, então têm que fazer uma análise dos vossos procedimentos internos, que no fundo é estes PIAs, mas um PIA americano, e depois é-lhes conferida uma certificação por este Instituto do Escudo Protetor, que irá dizer e irá garantir aos europeus que realmente estas empresas são fiáveis para lhe poderem passar os seus dados para os Estados Unidos. Atenção que, é como vos digo, existem imensas empresas e eu continuo a ouvir dizer, estamos a tratar do regulamento. E eu insisto, então e onde é que está a parte das relações com os países terceiros, sobretudo com os Estados Unidos e com a Inglaterra? Isso tratamos depois, não pode ser, tem que ser tratado já. O que é que acontece aqui? A fiscalização está a ser bastante bem conduzida. Eu tive o privilégio de colaborar com a Comissão Europeia no último draft do regulamento, que é de 25 de maio de 2012, e reparei no cuidado que existia, no visionamento de como é que os dados dos cidadãos europeus eram tratados, nomeadamente pelos Estados Unidos. Algo muito importante, e para terminar a parte do Privacy Shield, do escudo protetor, tenham em atenção o que é que a vossa empresa, o que é que a vossa entidade trata com os Estados Unidos. Vejam se a empresa com quem estão a tratar e com quem têm relações está na lista do Privacy Shield. Se não estiver, têm que tomar outra iniciativa que poderá passar, claro, pelas cláusulas standard, aquelas que já eram nossas conhecidas da diretiva de 95, a diretiva 95/46, portanto, ou a entidade está na lista do escudo protetor do Instituto Privacy Shield, ou então temos que socorrer-nos das cláusulas standard, ou então aquele instituto que em Portugal nunca foi aprovado, que já era um primeiro passo na autorregulação das empresas, são as Binding Corporate Rules, uma regulação que o grupo de empresas fazia entre elas, Estados Unidos, Europa, onde estivessem. Queria passar agora, porque o tempo é escasso, queria passar agora para a questão inglesa, a questão pós-Brexit. O que é que se passa aqui? Nós temos que ter em atenção vários aspectos importantes. É assim, até dia 19 de abril de 2019, a Inglaterra continua como Estado, efetivamente, da União Europeia. Portanto, aqueles que estão a pensar, olha, isto não me afeta nada, porque, entretanto, a minha empresa tem um escritório, que é um escritório que coordenador ou a sede ou qualquer coisa assim, mas está fora, não quer saber do regulamento, isto não me vai acontecer nada, não. Nós temos aqui, digo já que não. Primeiro, nós temos aqui a primeira realidade. Só a partir de 19, como eu vos disse, 19 de abril de 2019, é que a Inglaterra sai do escopo da União Europeia. Portanto, até lá está sob a égide, ao abrigo daquilo que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, aliás, nesses trabalhos em que participei com a Comissão Europeia, devo dizer-vos que, e isto também é algo que nos tranquiliza, que a Inglaterra foi particularmente ativa, foi pioneira. Aliás, basta ver o site o site inglês da Agência de Proteção de Dados, a ICO. Basta ver para ter uma noção do grau de sofisticação que já existe nesta matéria. Então é isto. Pensem por uma parte que até 19 de abril do ano que vem
vai estar tudo sobre a égide do Regulamento Geral de Proteção de Dados. A partir daí, o que é que vai acontecer? Atenção, não vai haver uma alteração muito grande. Não vai haver um privacy shield. Não. Porque não faz sentido. Porquê? Porque a Inglaterra esteve muito envolvida nestas negociações do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Na altura ainda não havia sequer, acho que todos nós fomos um bocadinho apanhados de surpresa, eu pelo menos fui, desta separação, e Inglaterra, sobretudo, empenhou-se muito nesta questão, ou seja, não vai afastar algo pelo qual se bateu muito. O que é que eu vos posso dizer do que é que se está a fazer para depois de 19 de abril de 2019? Está-se a fazer, aliás, foi feito e isto é engraçado porque a diferença de culturas e também a diferença dos países vê-se nestas coisas. O departamento, ou seja, o Ministério que tratou desta matéria, não foi, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, o Departamento de Comércio, foi um departamento muito interessante, e isto é um aspecto mesmo bastante eu acho, curioso, apelativo e interessante de vos transmitir. É um departamento que tem 4 vertentes, que é a vertente digital, a vertente cultural, a vertente dos mídia e a vertente do desporto. É um departamento que congrega todas estas vertentes. E foi este departamento que levou a redação do instrumento jurídico que se chama Data Protection Bill. E o Data Protection Bill está neste momento a ser analisado pelo Parlamento inglês. O que é que acontece? E isto aqui também tenho que agradecer à minha grande amiga, que infelizmente não pôde estar hoje aqui presente, a Mónica Salgado, que é a nossa colega, brilhante e advogada em Londres, e tivemos uma longa conversa sobre isso e, ao que ela me dizia, ainda está em discussão, mas não antecipo que existam aqui diferenças muito grandes face àquilo que era o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque a Inglaterra esteve, de facto, muito envolvida. Haverá algumas questões de pormenor, atenta à separação de Inglaterra, da Grã-Bretanha, da Europa, mas não se antecipam grandes mudanças. Isto é algo que também nos tranquiliza. Ou seja, o que é que eu acho que tem que começar a pensar? Lá está, em que vamos ter aqui 2 momentos distintos e não esperem por abril de 2019, comecem já a pensar no assunto. A primeira-ministra inglesa, Theresa May, também já vai reforçar no sentido de dizer que não é vontade da Grã-Bretanha afastar-se do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E é extremamente importante que esta discussão esteja ao nível da Primeira-Ministra britânica. Para concluir, queria-vos só dizer também que, obviamente, esta discussão com os países terceiros não se esgota nestes 2 casos, mas que eu considero mais emblemáticos. Queria-vos dizer também, a título de curiosidade e não só, para verem como é que a organização, lá está, às vezes civilizacional dos países, é muito eloquente e muito demonstradora. A Noruega, antecipando já o Data Protection Bill inglês, já fez o seu próprio acordo com a Inglaterra em termos de tratamento dos dados dos cidadãos da Noruega, que existe fluxo transfronteiriço de dados para os países, para a Grã-Bretanha. E é curioso a Noruega já ter tido essa preocupação e não estar sequer à espera que, desta mudança de registros. Queria-vos dizer, realmente mesmo para terminar, o seguinte: é muito importante, nós e o site da Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma listagem de países que são reconhecidos, para além destes instrumentos aqui que falámos, Privacy Shield, Data Protection Bill, ainda em discussão no Parlamento inglês, mas tem toda uma listagem de países no qual se inclui, por exemplo, a Suíça, e outros, de países que são reconhecidos como sendo congêneres da nossa Comissão, da nossa entidade reguladora. E o que nos protege bastante, portanto, convido-vos também a ver essa listagem, poderá ser mais ou menos atualizada, mas é aquela que existe. Muito obrigada.